Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. É, nossa live de hoje será essa com o título de O Papel das Mulheres na Pronto. Luta Orlando Antimanicomial. não tá saindo sua voz, não. Agora tá Mas saindo. tá, mas tá saindo lá no YouTube. É, Hum, a nossa convidada de hoje será Karina Bueno, certo? Ela que é jornalista, pós-graduando em assessoria e comunicação e militante em questões manicomiais, e estará conosco aí discutindo esse tema extremamente relevante, né? O nosso evento, como sempre, será mediado por nós, da equipe do Café dos Cinco, e informamos que essa live ela ficará salva no YouTube e posteriormente será salva também no Instagram, certo? Então, qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat, que no devido momento eu mandarei para Karina, certo? E é isso, eu passo agora a palavra para Raíssa. Raíssa, pode falar aí. Obrigada, Orlando. Boa noite. Boa noite, Laércio, Marcelo, nossa querida convidada, Karina. Pontuando que somos alunos do sétimo período do curso de Psicologia da UniRN. Fazemos parte do grupo de extensão Café dos Cinco. Temos como orientadora a docente Maria Fernanda Cardoso. O grupo de extensão Café dos Cinco tem como objetivo tornar visível à sociedade o invisível, dando continuidade ao tema da violência contra as mulheres. Vamos abordar o papel das mulheres na luta antimanicomial. O movimento da luta antimanicomial caracteriza pela luta dos direitos de pessoas que estão em imenso sofrimento psíquico. De modo geral, o movimento opõe-se às concepções normativas da psiquiatria do século XVIII e XIX, pontuada nos ideais positivistas, nos quais as teorias científicas eram consideradas verdades certas, fixas, definidas e incontestáveis. Dessa forma, a psiquiatria nascente do final do século XVIII, ao se apropriar do tema da loucura, transformou em objeto médico compreendido então como uma doença da razão, originada do corpo do indivíduo. Foucault, 1972. Para a psiquiatria, os sujeitos considerados normais eram capazes de fabricar seus pensamentos e emoções e controlá-los a nível da razão. E, de acordo com o artigo da Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil, o ano de 1978 costuma ser identificado como de início efetivo do movimento social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso país. Os movimentos dos trabalhadores em saúde mental, o MTSM, um movimento plural formado por trabalhadores integrantes dos movimentos sanitários, associações familiares, sindicalistas, membros de associações profissionais e pessoas com longa história de internações psiquiátricas, surge nesse ano. E, sobretudo, este movimento, através de variados campos de luta, passa a protagonizar e a construir, a partir deste período, e a denúncia à violência dos manicômios, da mercantilização, da loucura, da hegemonia, de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico, que é um modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. Já no ano de 1989, da entrada no Congresso Nacional, o projeto de lei do deputado Paulo Delgado, que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extensão progressiva dos manicômios do país. É o início das lutas do movimento da reforma psiquiátrica nos campos legislativos e normativos. E hoje, para falar sobre esse contexto, estamos aqui com a nossa querida convidada, Karina Moraes. Seja bem-vinda, Karina, uma boa noite. Nosso espaço está aqui para lhe acolher, para lhe escutar.
Boa noite, um prazer, Raíssa. Prazer a todos que estão assistindo a live. Agradeço desde já, né, por estar aqui com a gente, né? É, Marcelo, boa noite. Orlando, Laércio, Sara está aqui comigo. Agradeço muito a presença de todos vocês, né? E estou à disposição. Vocês querem começar Laércio, perguntando uma Ô, coisa? Karina, bem-vinda ao nosso meio, bem-vinda a esse momento tão maravilhoso que eu tenho primado por esses dias. Achei muito bacana trabalhar com esse tema. Cada dia nos traz algo novo. E, assim, hoje você nos traz quanto essa violência, até onde ela pode chegar e até onde ela pode levar uma pessoa que é vítima disso. Cada dia ele tem suas nuances e traz coisas novas. E aí, às vezes, Marcelo comenta que alguém disse que já está batido, mas não. Você nos traz algo que nos impactou muito e eu quero compartilhar isso com os demais colegas que estão assistindo. Karina, você sai desse ambiente de violência e dentro dele ainda, desse contexto, você vai parar nesse lugar. E aí eu pergunto a você, as suas afetações, o que é que se implicou na sua vida e qual é a sua bandeira, essa luta que você vem travando esses últimos anos aí da sua vida. Obrigada, Laércio, pela pergunta, desde já, por essa introdução, por a introdução da Raíssa, né? Mais que tudo, né? Porque como eu falei para vocês, particularmente, agora eu falo aqui na live, né? Mais que tudo porque não só eu, agora, nesse momento, outras mulheres estão sofrendo o que eu já sofri, eu tenho certeza. Lamentavelmente, eu tenho certeza que é um crime, né? É um crime que envolve instituições, né? É um crime que é um crime, para mim é um crime porque o contexto em que está inserida muitas internações, e as que eu estou chamando a atenção aqui, né, que são essas que violam o direito das mulheres, né, que estão inseridas dentro de um contexto de violência doméstica. Esse tipo de violação ele causa um impacto muito grande, né, na vida de uma pessoa, né? Então, eu posso dizer que uma vez ou várias vezes que uma pessoa entrou dentro de um hospital psiquiátrico, ele é muito devastador na vida dessa pessoa. Ele é muito traumatizante. Falo isso porque eu reduzi muito dos meus traumas por ter entrado dentro de um hospital psiquiátrico em condições bastante chocantes para mim, hoje está saindo dessa situação, né? E ter visto outras mulheres, né, passarem pelo, ter visto e ver outras mulheres, né, passarem por essa situação é bastante chocante também. É por isso que eu me defino, chamo, né, quando fui chamada para a live, falei, vamos falar do feminismo antimanicomial, né? A gente teve o mês passado, que foi o dia da luta antimanicomial, né? E eu tenho, nos últimos 13 anos, um histórico de luta antimanicomial, né? E a minha luta, ela está ligada não somente é uma luta pessoal da Karina, né, de sair dessa situação, mas o fato de eu ter entrado lá nas condições que eu nunca achei, que não foram condições que para mim são condições questionáveis, são condições onde eu questiono a hegemonia médica dentro do tratamento, porque a pessoa que me internou, ela nem me viu, o médico que era responsável pela minha internação, ele nem me viu. Então, assim, eu fui levada para lá sem minha família saber que eu ia para o hospital psiquiátrico, né? Estava num contexto de problemas em uma relação onde uma pessoa, depois eu passar por uma situação de violência terrível, eu fui levada para o hospital psiquiátrico.
E eu não sabia nem que era um hospital. Eu cheguei assim, gente, que isso? Sabia nem que era um hospital. Então, assim, eu já estava na iminência de uma violência e terminei num hospital psiquiátrico, né? Então, isso foi para mim um choque. Era como por um bom tempo eu vivi uma punição dentro de mim, uma punição de que era eu a errada na situação, porque houve toda uma alienação ali dentro, né? Naquele contexto de violência mesmo, que foi bastante chocante, né? Demorou anos para eu superar, né? E muitas vezes e não foram recorrentes, infelizmente, né? Outras, eu tive outras internações suscetíveis coercitivas, né? Mas por causa disso, por causa mesmo que eu falava que eu ia denunciar aquela violência, né? Porque eu dizia que eu ia denunciar, eu passava pela violência outra vez no relacionamento que eu estava. Então, era todo um sistema onde existia um médico, né? Um médico atestando uma doença que eu não tenho, uma medicação que não me faz bem, né? Eu fui diagnosticada com uma doença que eu não tenho, com uma medicação que diz que eu melhorava com antipsicóticos, né? Eu não tenho melhora com antipsicóticos, na verdade, eu eu desenvolvo rapidamente uma doença chamada catesia, assim que eu tomo um antipsicótico, e o que acontece é que eu tenho um efeito rebote em relação a essa medicação. E aí, por causa da reação dessa medicação, muitas pessoas me viam em um estado de uma espécie de torpor, uma espécie de. Cada um diz um jeito, né, para mim, né? E os médicos têm os seus próprios nomes e significados para colocar, né, para os nossos sentimentos, nossas emoções, os aprisionamentos que eles fazem dessas emoções dentro do nosso corpo, né? No momento que eles não sabem definir aquilo que a gente está sentindo. Então, assim, e aí foi a partir desse questionamento, né, que eu comecei a fazer aos médicos, que eu comecei uma investigação dentro de todo um sistema e passei a me tornar uma feminista antimanicomialista. Então, a partir daí, a luta de todas as outras mulheres que estão dentro do hospital psiquiátrico passou a ser uma luta minha. Eu já entrei em hospital psiquiátrico e eu acho que, de certa forma, eu já fui hospitalizada mais de uma vez, pensando em amigas, né? Em assim, porque às vezes o que está colocando uma pessoa sobre ameaça é exatamente isso que eu falo, né? Assim, que eu comecei a falar que era a questão do preconceito, né? A gente passa por uma questão de que o preconceito em relação à mulher, em relação à mulher mesma, misoginia, né? Falar de misoginia, nem todas as mulheres sabem o que é misoginia ou entendem que estão passando por misoginia. Misoginia é aquele ódio à mulher, né? A mulher ser algo, a mulher conquistar algo, a mulher ter o mesmo patamar de respeito em relação ao homem, a ter igualdade de fala, a ter a igualdade de presença. Essas questões, dentro do contexto de um sistema que vem pautado. São os direitos humanos, né, Karina? Que você está Exato. falando, que são perdidos, né? Exatamente, essa questão dos direitos humanos, essa questão mesmo, elas atravessam todas, são pautas de todas da luta antimanicomial, porque é dentro do manicômio que reverberam esses preconceitos. Então, o que significa que o extremo do preconceito pode levar ao cárcere, pode levar, por exemplo, no caso da mulher, ao feminicídio, né, que também é possível, como também pode levar ao aprisionamento do corpo, da mente e tudo, da subjetividade, a tentativa disso,
dentro de um hospital. Antigamente, né, como foi o caso de Barbacena, que é um dos manicômios mais conhecidos da história, né, que foi o chamado Holocausto Brasileiro em Minas Gerais, né? Inclusive, eu tenho muita gratidão de ter participado de um grupo em Minas Gerais com a professora Dayana de psicologia, saber que Minas Gerais também tem um modelo reformado hoje, né, de saúde mental, né, que tem as suas referências nos cuidados de pessoas, né, no acolhimento, porque também é importante a gente dar essas informações, porque existe o problema da violência, mas também existe a questão de uma pessoa ter a mesma doença, desenvolver a doença, né? E eu desenvolvi, né? E a partir do desenvolvimento dessa doença, ela tem um acolhimento e um tratamento adequado, mas um tratamento em liberdade, né? Um tratamento porque o tratamento em cárcere ele não tem resultado, né? Porque ali à medida que você vai ficando aprisionado, passando por regras, uma série de regras novamente, como se a dor que você está sentindo mental fosse algo que não pudesse ser tratado e você merecesse sofrer isso mais, né? Porque as pessoas, aquilo que elas não veem muitas vezes, elas não acreditam e elas não veem às vezes a doença mental. Ela não está vendo a doença mental, ela não está enxergando. Porque o mental é como algo subjetivo, as pessoas não acreditam, né, Karina? Fica mesmo como se fosse uma coisa inventada, uma fantasia, né, uma ilusão, algo do tipo, né? Quem escuta, quem ouve falar, quem não tem conhecimento do fato, vê como uma fantasia da pessoa, como se estivesse fantasiando. Talvez você tenha vivido algo do tipo, né? Que as pessoas não acreditavam no que você falava. Eu às vezes ainda tenho os meus momentos difíceis de falar, né? De falar pelas situações mais difíceis que eu passei, né? Que uma delas eu posso dizer que foi ter sido contida. E olha, e um dos motivos de eu ser contida, o motivo foi o mais absurdo que tinha. Eu avisei a médica, né, que eu já tinha sido atestada como uma pessoa que não podia tomar antipsicóticos. Eu já tinha que eu sou intolerante à medicação. Eu avisei a médica insistiu em tomar, em me dar, no hospital. E aí o efeito rebote aconteceu, né? O que aconteceu? Eu tomei a medicação, eu caí, eu me machuquei. E eu estava tendo um problema na cabeça, causado pela medicação que eu tinha tomado. Eu machuquei a minha perna porque eu caí dentro do hospital. Isso quer dizer, eu caí já com o efeito da droga na cabeça. Eles me contêm. Eles me contêm, aí eu fui contida da pior maneira possível. Eles me contiveram os braços, as pernas, todas as partes, assim, e eu fiquei imóvel. E uma dessas contenções, essa não é uma contenção química, não foi exatamente foi uma espécie de contenção química, mas o que foi pior de tudo isso, acho que foi o momento mais difícil, foi o momento de desprezo da enfermeira e o momento que ela dava a comida na minha boca com sopa quente, me queimando. Então, assim, e essa realidade, eles não passavam, ou eles não contam, e dizem que eu invento para minha família. Inventava, né? Diziam que eu inventava essas situações. Na verdade, não falavam dessa forma, mas colocavam em papel, em várias situações,
nas entrelinhas, colocava como se fossem delírios, alucinações e uma série de coisas. Às vezes eu pergunto assim, tem umas coisas ainda de trauma, eu falo assim, eu já fui agressiva com você. E é uma coisa assim que eu fico me perguntando, porque eu faço terapia desde, tipo, desde antes da minha primeira internação, já tive alta terapêutica, então, quer dizer, já era terapeutizada quando eu cheguei no hospital, a primeira vez no médico, né? Então, assim, e não constava até então nenhum diagnóstico de doença ou nada assim, nunca tinha falado nada patologizante. Então, assim, a partir do momento em que deu esse diagnóstico, que para mim ele não foi assustador no momento em que foi dado, ele foi assustador no momento que eu comecei a tomar as medicações, porque as medicações elas não me cabiam. E eu comecei a dizer, não, não quero. E eu comecei a ser obrigada a tomar aquelas medicações, assim, ao ponto de estar vivendo uma situação de violência doméstica e depois da violência doméstica e passar para os hospitais psiquiátricos e lá passar por violência também. Então, assim, isso foi bastante difícil para mim, para minha vida, foi difícil para minha carreira como jornalista, né, como mãe, mas realmente, né, eu escolhi me dedicar à minha maternidade, que era mais importante para mim, né? E tá dando, né? Pegando essa força para continuar a lutar, né? E realmente achar uma forma. Eu entrei realmente para movimentos. A partir disso, né? Fui bem acolhida, né? Eu fui acolhida aqui em Natal pelo Movimento Plural, né, que é um movimento de saúde mental de usuários e familiares, né, que questiona esses modelos, né, de aprisionamento, né. Quando eu cheguei lá, eu já me descobri, nossa, eu sempre fui manicomial, desde a primeira vez que eu fui internada, eu não fui internada porque eu quis, nem porque ninguém me convenceu ou nada. Eu fui internada obrigada e bem depois. Eu falei, eu nunca colocaria uma pessoa aqui. Então, realmente, eu lutei a minha vida inteira por ser antimanicomelista. Eu digo, uma essência, você não é é uma coisa assim. Só que o que acontece? Muitas vezes, por esse olhar que existe do médico, que o médico chega, né, com o conhecimento que atesta ter, né, de saúde mental e dá um diagnóstico para a pessoa e fala alguma coisa, isso mesmo a própria pessoa questiona, porque cabe a ele entender aquilo que a gente está passando, né? E se não existe, cabe a ele dizer também que é uma situação corriqueira ou uma situação qualquer. Ou mesmo se é um caso de violência, encaminhar essa pessoa, né? Então, assim, essas questões muitas vezes ficam silenciadas até dos médicos por falta de escuta. Os médicos eles têm pouco tempo às vezes para lidar com a cabeça de uma pessoa e é mais prático colocar uma medicação em poucos minutos de escuta. Tudo bem, existe ali uma anamnese, um conhecimento todo que vai fazer ele saber que aquela pessoa tem ou não tem aquele problema, obviamente. Mas um erro, né, pode fazer uma pessoa atravessar uma série de coisas. Então, eu estou falando do meu caso, que passou por um erro, mas também ele está relacionado com a questão de a causa mesmo, porque o que me levou para dentro do hospital foi o fato de eu ser mulher, foi o fato de eu exercer a minha autonomia de me negar, né? Então, assim, isso foi muito para um olhar machista, né? Então, assim, é Ô, por isso que o Karina, meu convite à luta sempre é esse, né? Da Laé- questão do feminismo ô, Karina, antimanicomial. Laércio, deixa eu ver aqui só o chat, que tem uma mensagem aqui, diga aí.
que vale a pena falar aqui é Michele Vanessa comentando aqui. Ela diz para acabar, que foi justamente isso que Karine estava falando, que ela diz para acabar ou até mesmo diminuir o manicômio, deveríamos melhorar mais o CAPS, saúde mental, onde promover um lugar onde esses profissionais deveriam ter mais compaixão, ser mais ouvintes, né? Ser mais humanos com o outro humano. Ela ainda fala, Karina, tenho orgulho da sua história, da maneira como você está conseguindo dar a volta por cima, apesar de muitos traumas e sofrimentos da alma. Ela dando uma mensagem de apoio aí. Michele é uma companheira de luta de Minas Gerais. Prazer, Michele, estar falando com você. Sempre vai estar fazer parte da minha história. Uma irmã, filha, tudo que eu tenho na saúde mental. A Michelle, a gente conversa muito porque eu falo, ela é o meu resgate, porque essa visão de que eu não tinha entrado até um determinado tempo, né? Ela que tinha uma visão do que era o hospital, morava fora, morava em Minas, conhecia a realidade, várias realidades, e nunca tinha passado por isso. Ela trouxe esse foco para mim, né? De o tempo todo, Karina, lembra, vamos, tal, porque infelizmente, diante de todas as situações que eu passei, muitas vezes, né? Mas eu não gosto de falar sobre isso porque eu não sei o que eu não, mas assim, na minha frágil, no meu frágil conceito, é que foi uma espécie de lavagem cerebral, porque às vezes eu dizia que eu era coisas que eu não era, entendeu? Então, assim, eu passei por momentos como esse, que foi muito difícil para mim. E por eu saber que eu estava passando por isso, eu ficava em isolamento mesmo, até dentro de casa, né? Até dentro de outros ambientes onde eu tinha uma série de eu tinha uma série de medos, né? E eu sentia as pessoas tendo medo de mim, assim, várias vezes, pela questão de saberem que eu tinha o diagnóstico. E aí, quando eu sentia isso, eu não saía de dentro de casa, né? Então, para mim, que escolhi ser comunicadora, foi muito difícil, né? Porque era uma espécie. Não é que eu tinha medo eu estava com algum medo pessoal, muitas vezes, mas assim, a fobia me fazia me sentir mal, né? Eu ficava extremamente diferente, né? Só que aí, com o tempo, fui vencendo isso, né? A própria apoio de Michele, né? Dos meus, eu digo da União Brasileira dos Terreiros, porque dos meus irmãos de axé, porque sempre tiveram comigo e de alguma forma, né, tentando me resgatar também, e de tantos psicólogos que me acompanharam durante esse tempo, né, assim, as antimanicomialistas principalmente, que estão na minha vida, né, Ana Karenina Reis, Lia Mara do Rio Grande do Sul, né, Marcele Indianara, que são nomes do feminismo antimanicomial brilhantes, né, são companheiras, que eu tenho um prazer enorme de conviver pessoas de uma leveza, uma pureza, de uma escuta tranquila que faz todos os dias a gente ter inspiração, né, para lidar melhor com os nossos espaços, que também é muito importante isso que Michele falou, o fortalecimento, né, do tratamento. E o tratamento bom na minha vida também começou quando eu parti para ir para o SUS, né, comecei a frequentar o CAPS, né? Então, ali eu comecei a ter uma preservação maior dos meus direitos, né? E aí eu pude ter o meu tratamento em liberdade. E isso foi, para mim, maravilhoso, né? Porque eu já estava emancipada da minha família quando eu passei por isso, né? Eu já estava numa situação bem, já estava sozinha, né? Vivendo minha vida quando eu passei por essa situação. Não foi fácil nem para minha própria família me resgatar de certa forma, porque eles
a, a, a conversa, o diálogo, as coisas que foram levadas para mim causaram adoecimento para minha família também, né? Então, infelizmente aconteceu isso, né? Obviamente, né? A minha filha é o carro-chefe para tudo, né? Que eu faço. Para mim, eu acho que um dos motivos que fez a minha libertação ainda de tudo isso, né? De eu não precisar mais voltar para os hospitais, não pensar mais em voltar nos hospitais, né? Ter a minha filha, ter Camila, né? Que isso foi muito importante. Agora, porque assim, às vezes a gente pergunta o que é a violência do manicômio, né? A violência do manicômio é várias violências somadas, muitas vezes. A violência, muitas vezes, de todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, assim, é uma violência que chega a ser, muitas vezes, né? E quando existe esse acolhimento, essa escuta, quando tem essa contrapartida, né, e a gente consegue, né, ir diminuindo esses impactos, né, para uma sociedade mais humanizada, né? E eu também concordo com você completamente. SUS, CAPS, centros de convivência, fortalecimento, investimento, né, no SUS é muito importante para a gente. É isso mesmo, Karina. Muito, muito importante a sua fala. E eu queria só resgatar, né, que você falou do livro Holocausto Brasileiro, de Daniele Arbeck, né, que as pessoas que estão tendo esse prazer de estar vivendo esse momento conosco agora e começarem a ter interesse em pesquisar sobre os assuntos, esse livro pode ser um pontapé inicial para a pessoa tentar descobrir mais. Eu acho que ele é um marco histórico da luta manicomial para as pessoas entenderem que é um isolamento de uma população que tem direitos e que está completamente abandonada à mercê, né? Então, é uma indicação de leitura para quem está assistindo nossa live e quer se aprofundar, que realmente é muita coisa, né, Karina, que a gente pode estar discutindo aqui, assim, não vai dar para esgotar, mas o objetivo do Café dos Cinco é exatamente esse mesmo, é a gente fazer as pessoas refletirem, né? E eu queria perguntar, Léo, você vai fazer alguma pergunta que você queria fazer? Estava meio... Não, eu quero só completar eu quero só concluir o que você está trazendo, Marcelo, dar um complemento, porque como a pessoa perde ali dentro daquele lugar, e Karina nos traz isso, o eu dela, a existência dela, ela se falar mais alto, injeção, se gesticular, se reclamar, medica, ou seja, é uma pessoa que vira um objeto ali. Isso me impacta, sabe, Marcelo? Impacta todos, né? E eu queria fazer uma pergunta, tá, Karina? Olha só, o filósofo e psicólogo Viktor Frankl, ele fala a seguinte frase: o sentido da vida é uma vida com sentido. E eu percebo na sua fala que, de algum modo, isso tudo de ruim que aconteceu trouxe um sentido para a sua vida, porque agora você é uma mulher que, e ainda bem que saiu desse lugar e agora está lutando pelos direitos de outras mulheres, e isso é bacanérrimo. Aí eu queria perguntar a você, o que é que você acha? Se as coisas estão melhorando, como é que está esse contexto atualizado agora? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, o que é que você pensa sobre? É só um reset. É só um reset que a gente dá. Mas, assim, pelo menos eu quero pensar isso depois de tudo de muita coisa que passou. Mas é claro que, na verdade, não dá para a gente tirar a cabeça no que acontece lá dentro. Não é no que aconteceu comigo exatamente. É porque, assim, o Lárcio, ele contou uma realidade que nem... O Lárcio, eu vou te contar uma realidade. A realidade é que eles dão remédio ou eles dão injeção, não é por quando a pessoa está doente, é quando a pessoa está pedindo, às vezes, ela está pedindo algo, me ajuda, me dá isso, me dá atenção, me ouve, me escuta. Gente, quantas vezes eu não parei para ser ouvida lá, entendeu? E isso eu com os problemas meus, porque ninguém dava atenção para as pessoas. Então, assim, e quantas vezes eu não fui socorrida por pacientes que entravam lá em melhores condições que eu, né? E que saíram assim, né?
Porque, claro, que isso tem a coparticipação, isso faz parte também do tratamento, mas não é o ideal, porque ninguém precisa estar chorando, estar sofrendo, estar pedindo um monte de coisa e ser medicalizada, sabe? Não ter um pedido mínimo de, por exemplo, me dá um copo. Eu já dei. A ignorância não vem dos pacientes, entendeu? Então, assim, se a ignorância viesse dos pacientes, se houvesse essa possibilidade de agressividade, de tudo, lá dentro, tudo bem, mas é que não existe, não existe. Então, lá o que tem é muitas pessoas em estado de completa, vou dizer, de submissão nas situações, e que dependendo do estado do sofrimento e do que está precisando, pede, mas pede de uma forma muito humilhante, de uma forma muito que machuca demais essas pessoas. E aí, para mim, era muito difícil sair e deixar isso lá, né? Então, não dá para sair e deixar isso lá aberto, né? Assim, e achar que tá tudo bem. Karina, Oi. esse livro que Marcelo citou, né, o Holocausto de Barbacena, tem uma parte que fala sobre ele que 70% eles não apresentavam, né, das pessoas, eles não tinham registro de doença mental, né, que eram gays, eram alcoólatras, eram militantes políticos, mães solteiras, mendigos, eram os negros, pobres, os índios, pessoas sem documentos, né? Era o hospital, e então ele virou praticamente um depósito de gente indesejada, né? Você vê assim hoje ainda dessa forma? Claro, eu vejo da mesma forma, eu vejo que a questão de gênero é bastante impactante. A questão de gênero eu tenho bastante problemas de falar, porque é bem difícil ver que uma pessoa, né, no século XXI, né, também ela, porque é do gênero, né, que eu chamei para essa, acaba que faz parte do nosso feminismo antimanicomial, né, que carregar todas essas lutas, né, ela acaba que chama muita atenção essa questão do gênero, né, o não aceitar, a família não aceitar, como que isso ainda existe, como é tratado, né, maltratado, né, e assim, de uma forma, eu já vi pessoas que em fases elas são homossexuais, em fases elas não são. Você está entendendo? Porque elas são manicomializadas sempre, porque elas são homossexuais. Aí tem época que elas estão ou são homoafetivas, ou bissexuais, ou a comunidade LGBT, então elas ficam, elas falam às vezes que são e às vezes que não são, dependendo da influência do meio, né? Então, assim, por essas situações que acontecem, que no caso pode acontecer, que é um preconceito de gênero, né? Também vai atravessar, claro, as nossas bandeiras, né? Da comunidade LGBT entra conosco de todas as formas para isso, né? Então, assim, por isso eu digo que é difícil, não foi a minha questão, porque a minha questão foi de autonomia feminina, né, da autonomia de mulher, né, foi uma questão de autonomia, mas não quer dizer que eu não tenha a empatia, porque o sofrimento acaba que é o mesmo, né, assim, quando não é maior ou pior, né, sofrimento a gente não se mede, apesar de tudo a gente não se mede, mas é possível perceber e enxergar quando a gente convive com a pessoa, quando a gente está ali dentro de um hospital, a gente conhece as pessoas, a gente sabe como elas são, né? Mesmo, alguns dias lá, às vezes a gente já vai conhecendo o comportamento do indivíduo, né? Até personalidade, dependendo de como for,
Então, a gente vê o quanto choca essas coisas, né? Porque modifica totalmente a pessoa, né? Às vezes, com medicação. Isso é uma das coisas que vai sempre, né? Que a gente vai tentando alertar, né, a sociedade, alertar para os pais, né, tentar falar que os recebam, acolham esses os seus filhos do jeito que eles são, do jeito que eles eram, escolhem o que que se fala sobre, né, que ele pode se definir como gênero, né? Porque Com isso certeza. pode levar a uma injustiça social. Não só Isso. uma injustiça social que vá passar, né? Mas uma injustiça, pelo menos enquanto existir essas instituições. Mas para que não haja essas instituições, nós temos que mudar também os nossos pensamentos e ter um amadurecimento maior em relação, né, a determinados conceitos que já estão extremamente ultrapassados, né? Karina, e assim, essa sua fala é bem interessante, porque na faculdade de psicologia a gente estuda muito o conceito de normalidade, que é uma coisa que tem a ver com a cultura, que tem a ver com aquela sociedade específica. A gente não pode determinar que o que é normal, o que é anormal, o que é patológico, porque as pessoas são diversas, né? E existem situações específicas que as pessoas passam que acabam acontecendo várias situações e nenhum de nós está impossibilitado de acontecer algo parecido, né? Então eu queria trazer essa reflexão, a reflexão sobre o conceito de normalidade, né? Porque a gente está falando aqui da luta manicomial e logo se atribui o pensamento da loucura, da psicose, né? Enfim, daquela coisa que a pessoa não está tendo contato com a realidade, com a normatividade, né? E aí é muito maior, é muito mais abrangente essa reflexão, né? Eu queria Nos lembra outra, muito Foucault, né? Os conceitos de Foucault, Marcelo, que falava sim, sobre essa parte quando sai da normatividade, quando sai do normal, passa a ser louco, né? Passa a não. exato. Não é isso, Karina? Então, nós temos, né, essas as teorias que já trazem esses conceitos de liberdade maior nessa nossa definição, né? Mas sobre. Você fez uma pergunta para mim? Não. Desculpa. Ela pediu para eu responder, desculpa. Que é normal. E ela falou que é normal. E eu vou responder uma pergunta: o que é normal, né? De acordo com vocês sabem que tem eu não sei se vocês sabem, mas tem uma definição de normal. E que ela é uma definição extremamente interessante, né, da Organização Mundial de Saúde. É uma definição que diz o seguinte: que uma pessoa, se ela tem transtorno mental, mas ela está bem, ela é normal. Se ela é uma pessoa que não tem esse transtorno mental, mas está tendo problemas de saúde mental, ela está tendo problemas. Então, assim, é uma coisa que é possível até mesmo ser saudável seria o normal. Então, assim, em tratamento, podemos ser normais, se for isso a questão, né? Se for levar um conceito científico de fato, né? Porque ser saudável seria ser normal. Então, não teríamos essa necessidade de buscar, né? Dar dando nomes às pessoas, definições, gênero. Isso partiria do ser de cada um, porque o próprio médico ele chega com o CID para você, diz qual é a tua patologia, coloca ali no CIDzinho, diz o nome para você, você vai volta para casa. Você é aquilo. Não, é por isso eu nunca fui assim, eu não Volta aceito. rotulada, né, Karina? Sim, e aí a questão de
do atravessar do gênero, né, assim, no atravessamento do gênero, eu estava vendo que tem até uma pesquisadora, uma feminista, né, uma historiadora, na verdade, Teresa Lauretz. Ela fala de tecnologia do gênero, né, e ela faz questionamentos relacionados ao pensamento de Foucault, exatamente sobre isso que eu estava falando, que eu estava fazendo, que eu estava falando do pensamento feminista hoje, né? A gente vai muito no pensamento da mulher, do que a mulher está pensando. Ela abre já um questionamento para a gente não se definir quando criança o que é sobre, ou quando não definir o gênero, a definição de gênero, homem, mulher, tudo isso. Ela não que ela diga que não existe a diferença de homem, não é isso, mas ela amplia isso para que para que haja uma visão mais aberta para que cada um se defina. Eu me defino como Karina Moraes, Bueno, pronto. É o que eu me defino, é o que eu sou e pronto. E assim vai ser. Eu não preciso tornar isso uma coisa muito mais complexa do que ela precisa ser, né? Quando a pessoa não está com vontade, né? Então, assim, ou quando a pessoa não quer, ou quando a pessoa... E também misturar o que é sexualidade com gênero, né? Uma coisa é a sexualidade, outra coisa é o gênero, né? No que tange a sua sexualidade, é uma particularidade do indivíduo que vai ter uma rede de descoberta íntima muito particular, né, para que isso, né, seja aberto para todas as pessoas, né, que julgar ou definir para você. Isso é um íntimo seu, é um íntimo, uma descoberta de você. Karina, Marcelo, só um pouquinho, tem mensagem aqui no chat para ela. perfeito. Sim, Tá. Michele, novamente falando aqui, quando você estava falando de como que jogavam as pessoas no manicômio, né, quando elas não eram desejadas, né, ela dizendo, infelizmente ainda é assim, aquelas pessoas que achamos no caso, aquele sistema, né, não acha que serve para a sociedade, né, são simplesmente jogados, empurrados para esse manicômio, né. Depois ela comenta que a maior parte da sociedade não respeita a liberdade do outro, mas ela impõe o modo de vida do outro, né? Essa imposição, né? Pois é, gente, exatamente era isso que eu ia falar, sabe, Orlando? Porque uma das nossas defesas, Karina, no Café dos Cinco, é exatamente garantir, né, e refletir sobre os direitos de todos. Cada pessoa humana tem uma forma de expressão no mundo, tem uma forma de se relacionar com o mundo, tem uma forma de viver esse mundo, né? E a gente defende cada pessoa a se expressar e a ser da forma que ela queira ser, né? E a luta manicomial, o Laércio falou aí, né, que fica tocado demais, porque realmente a gente sabe que tem aí os direitos humanos, que é da década de 60 e que garante os direitos de todos, mas nessa fala, nesse nosso bate-papo com um cafezinho aqui, a gente percebe que essas pessoas não estão sendo garantidos os direitos dessas pessoas. E por quê, né, pessoal? Por quê? É a grande pergunta. Por que essas pessoas não têm direitos? O que está acontecendo nessa nossa sociedade? Que existem pessoas que não têm os seus direitos garantidos por lei, né? Que é a lei que determina aí, está tudo certo. E as pessoas não têm isso garantido. Assim, Marcelo, e também tem mais, assim, bem perceptível o quanto essa luta ela está muito invisível à sociedade, sabe? A sociedade ela está assim, a margem, né? Ela está muito à margem da sociedade, sabe? É uma luta assim que está bem escondida, que a política parece não estar fazendo questão de olhar, de ver, mesmo com todos os seus direitos já aí conquistados.
Então, é um pouco difícil para mim falar sobre a questão do estar escondido. Eu vou explicar por quê. Como eu passei um tempo em hospitais, é difícil, né? Entendendo passando com médicos que entendiam que o meu caso era para ser tratado em hospitais. Então, assim, enquanto eu tive, né, passei por esses médicos que tinham essa visão manicomial, eu não tinha essa noção de que as pessoas estavam ou não estavam vendo. Muitas vezes o complexo que está acontecendo é de que todo mundo está vendo o que está acontecendo ali, né? Exatamente, até porque tem câmera lá, né? Então é a sensação que dá, inclusive. E a verdade é que não, né? A verdade é que não. E o que é errado é que não é visto mesmo, né? Eu me lembro, assim, uma das coisas que aconteceu, uma agressão que eu sofri no hospital, que eu me neguei a tomar uma injeção. Eu já sabia que não, eu falei, olha, eu chamei todo mundo, pedi para todo mundo, ó, ver, ó, eu quero que veja, eu estou negando tomar. Pedi para todo mundo olhar, não, foi o suficiente? Não. Quando eu fui no quarto, entrou uma pessoa, entrou uma enfermeira escondida, entrou outra, então, eles me pegaram à força. Meu, foi horrível. O jeito que eles tacaram, assim, ó, desculpa até a palavra. Eles tacaram, assim, com tudo. Eu falei, gente, eu sou um ser humano. Meu Deus, porque assim, era uma época que eu já estava com uma lucidez maior e que eu precisei fazer eu fui levada porque realmente eu não estava passando muito bem, mas não acredito que era um caso de internação. Queria uma urgência médica, alguma coisa, não me lembro. E o que aconteceu? Eu queria um acolhimento. Gente, eu queria um acolhimento que um psicólogo faz tranquilamente, né? Que nos CAPs tem, aqui no CAPs, né? Aqui eu moro em Natal, o CAPs que eu vou é o CAPs Leste 3 aqui na Zona Sul. E aí, quando eu chego lá, eu tenho meus problemas, vários com o CAPs, vários. Mas eles me conhecem hoje, eles me acolhem, eu chego lá, eu sou tratada, mesmo que eu esteja, né, nos meus dias, eu converso, enfim, eles vão me escutar. Mas quando eu ia para os hospitais, por incrível que pareça, eu não tinha o conhecimento do CAPS. E aí, por isso que é difícil para mim falar dessa questão da invisibilidade. É tão invisível que a gente não sabe nem o que podia, eu não sabia nem o que podia me amparar de algo que é um caminho, que era um caminho mais saudável para mim, né? Que eram as vias mais simples, as públicas, né? Então, é difícil explicar isso porque eu era por incrível que pareça, uma pessoa que tinha plano de saúde. Então, assim, é uma situação que torna bastante delicada toda a situação, ou fazia no particular, né? Muitas vezes eu tive. Minha família muitas vezes investiu no, no, no tratamento particular exatamente para tentar ver se as coisas iam melhorando, né? Mas o fato é que é, é, toda a indústria que existe dos hospitais, a indústria farmacêutica, médica, que joga com esse sistema, né? Que pode levar qualquer um à loucura e ao aprisionamento, como aconteceu comigo, né? Então, assim, Karina, foi com licença, eu acho que nosso tempo está pertinho, não está, Orlando? certo. Só para a gente se orientar. Eu finalizo. Pronto. Você pode Pronto. terminar a sua fala, vai finalizando, tá certo? Para a gente não deixar cortada aqui sua fala, tá bom?
Pronto, então essa questão que eu falo muito, que tem coisas que a sociedade ela conhecer mais, ela precisa entender no mínimo melhor para fazer um julgamento, né, para poder falar, porque muitas vezes é um pensamento só que está levando a pessoas a sofrer violência. O pensamento é que faz a violência. Muitas vezes não é a atitude agressiva. E muitas vezes, para uma pessoa que tem problema de saúde mental, ela é um para-raio dos pensamentos ruins, porque sobra tudo para ela. Vem um monte de pensamento ruim, assim, às vezes é nela que eclode, muitas vezes, por carregar estigmas, né? A psicofobia e uma série de estigmas, né? Que foi até tema esse ano do Enem, né? Então, assim, lembrando de todas essas considerações, eu falo que hoje a gente tem, sim, um movimento manicomial grande, né? A gente tem a FASM, a Frente Ampliada de Saúde Mental, de Defesa da Saúde Mental, que propõe um revogaço. O revogaço significa mais investimentos ao SUS e menos nas unidades, nas comunidades terapêuticas, como é de interesse do presidente da República, Jair Bolsonaro. E a gente pretende, propõe que seja revogada todas as medidas que ele tomou que fazem com que haja encarceramento cada vez maior dentro dos hospitais psiquiátricos. E nós acreditamos que as comunidades terapêuticas e a falta de investimento no SUS leva a isso. E qualquer pessoa, ela está ameaçada. Né? Então, assim, a gente não está só ameaçada pelo Covid, nesse momento mesmo, tem pessoas em hospitais no Brasil passando, correndo risco de vida por causa de más condições de higiene sanitária, porque pessoa é tratada muitas vezes como bicho dentro de animais, de hospitais. Então, isso é um problema. E eles chamam de hospitais, nem sempre é. Né? São manicômios mesmo, muito embora não devesse mais existir manicômio no Brasil. Karina, eu vou aqui. Marcelo vai falar, que eu ia aqui dizer. Eu queria falar rapidinho, aí você fala. O nosso café, ele vem com um sabor, né? Já vem desde o começo. O café dos cinco é foda, né? Eu vou dizer a palavra que veio na cabeça. Sempre com sabor de denúncia, mas hoje, especialmente, eu estou sentindo assim um sabor de denúncia forte. Por que, Laércio? Porque a gente está falando de instituições, né? Até então a gente estava falando da pessoa humana, da sociedade, das relações sociais, mas hoje a gente está falando de instituições que violentam pessoas, né? E aí eu fico muito feliz com a sua presença, viu, Karina? E que você continue na batalha aí, lutando, e que a gente possa melhorar essa realidade, tá bom? E muito obrigado por tudo. Raíssa, a palavra é sua. Karina, muito obrigada por ter aceito o convite, pela confiança, tá certo? Eu só vou pedir só um minutinho antes que eu me esqueça. Eu queria fazer ler uma mensagem que, na verdade, a Sara tirou do lugar, que, na verdade, eu escrevi para minha psicóloga, a Marcele. Ela é do Curta da Kombi, no dia das... É que nós da saúde mental, a gente não é a favor de que tudo termine nesse ambiente pesado. Então, eu vou deixar essas poesias para as mulheres, né? Eu fiz para minha psicóloga Marcele, né? Então, eu vou deixar já para finalizar, para passar para a Raíssa ela encerrar, né? Então, eu fiz no dia 8 de março para Marcele, eu fiz. Se o mar fosse um substantivo feminino, seria muito mais forte, seria amar profundamente. Nossa, Karina, que coisa linda, perfeita, viu? Muito obrigada. Fiquei toda arrepiada aqui. Muito linda, linda mesmo. Muito obrigada. Eu quero só... Você Eu agradeço muito a confiança que teve aqui no nosso grupo para vir aqui para falar, viu? Desde o primeiro momento você se
disponibilizou, né, confiando na gente, e eu agradeço, viu, pela sua confiança. E foi uma noite muito, muito rica, com muitas informações, que tenho certeza que quem assistiu deve estar assim refletindo, né? Que é cheio de reflexões, as informações. E o nosso café é exatamente isso. E atrás do que está invisível, como eu já falei, para mostrar à sociedade que precisamos fazer algo, né? E o nosso café, ele traz sempre esse objetivo, como você falou, Karina, que eu não sabia do CAPS, né? E muita gente não sabe da existência do CAPS, do CREAS, não sabe dessa existência. E nós viemos trabalhando todo o tempo em cima do tema da violência doméstica, trazendo essas informações. E tem todas essas informações no nosso perfil, nas nossas lives. Tem com advogados, tem com juiz, com promotora. Está bem rica a nossa página. Então, quem puder compartilhar, quem puder divulgar, façam isso. Porque tem muita gente aí precisando dessa voz. Um Verdade. beijo e obrigada, viu? Boa Parabéns, noite, parabéns, gente. Karina. Boa noite. Boa noite, Lárcio. Boa noite a todos. Marcelo, Orlando, Raíssa, uma boa noite para todos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Karina. Foi ótimo, né? Como os meninos disseram. Então, gente, a gente fica por aqui, né? Lembrando que dia 17 nós temos já marcada a nossa próxima live, certo? Brevemente em breve vai abrir as inscrições, certo? Então fiquem atentos e até a próxima. Obrigada. Lembrando que é com Valesca Zanello. Exatamente, a teórica muito importante com quem é, com Valesca. Exatamente. Eu falei muito dela. Vai ser ótimo. Maravilhoso. Não acredito que ela vem, gente. Eu vou estar aí, Pois é. gente. Não acredito. Pois vamos lá. Tchau, Então, gente. Até a obrigada. próxima.